No dia da vigília vai ser 1000 graus de fogo e unção e glória, amém? Que você venha realmente pronto para se derramar diante da presença do Senhor. Pois quando o Senhor nos convoca a momentos como esse, amado, nós não podemos desperdiçar nada. Porque algo da parte do Senhor vai ser liberado sobre nós. E Deus, Ele quer estar com a gente. Quantas vezes a gente se alegra tanto quando marca que vai ficar com um irmão, né? Hoje eu recebi uma visita pelo telefone, eu fiquei muito feliz, sabe? Eu achei muito legal, né? A pessoa, tô com saudade de você, e me ligou, isso é tão bom. Imagine Deus quando nós estamos disponíveis para Ele. Eu acho que Ele fica esperando nós ter um tempo a mais, e talvez Ele quer falar coisas, sabe, Luciane, conosco, que leve mais tempo. E no nosso corre-corre, na nossa vida diária, a gente muitas das vezes tem roubado até mesmo o tempo que é do Senhor. Mas o Senhor quer estar conosco. Essa vigília é só um pretexto, amados. Quem quer estar conosco é o Senhor. É Ele quem deseja ter uma vigília conosco pela madrugada. Então não fique em casa não. Olhe para a sua cama e diga, você vai ter um descanso hoje. Aleluia. Diga para ela, profetize para ela, você vai ficar sozinha hoje. Porque no dia que você for embora para o céu, essa cama vai ficar, querido. Ela não vai subir com você. Então não se ocupe tanto com ela, não se prenda tanto a ela. Eita glória. Fecha seus olhos, Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor quer mesmo, Pai, que nós estejamos com o Senhor. E como é bom estar contigo, Senhor. Como é bom poder desfrutar da sua presença. Tua palavra nos diz que na sua presença toda tristeza salta de alegria. Que o Senhor habita no meio dos louvores dos seus filhos, Pai. Eu sei que o Senhor se faz presente nesse lugar. Pai querido, em nome de Jesus, nos receba agora, Pai, nesta palavra que será ministrada, Senhor, ao nosso coração. Instruções será, ó Deus, nos dada através da sua palavra. Coisas serão lembradas através da sua palavra. Mas também vamos sair desafiados, Pai. Aleluia por ela, obrigado Senhor, nós já rendemos graças em teu nome e para a tua glória, e você que recebe diga amém. Amém. Querida, a palavra que eu vou ministrar nessa noite fala sobre uma igreja em expansão. Aleluia, diga eu sou esta igreja em expansão. Aleluia, se não é, querido, precisa ser, e se não queria ser, a partir de hoje você vai querer ser. Em nome de Jesus. Amém? Nós temos em Atos dos Apóstolos um relato de como a igreja se expandiu, de como a igreja, aleluia, cresceu naqueles dias, e como a igreja, aleluia, ela estava focada naquilo que Deus o havia designado para ela. Tem uma coisa específica que Deus entregou à igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Então nós carregamos coisas específicas. Aleluia. Para esse tempo, para essa dispensação chamado graça. Amém, querido? Tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Vamos ler lá em Atos. Aleluia. Tudo começou com Jesus. Aleluia. Só começou, diga, só começou. Aleluia. Mas nós é quem vamos e quem estamos dando continuidade àquilo que Ele começou. Que privilégio maravilhoso. Porque Ele veio e Ele nos ensinou como fazer. E agora nós já temos o exemplo e o modelo. Nós só precisamos ir, aleluia. Atos capítulo 1 diz assim. É na NVT, essa versão que eu estou usando. Possa ser que a sua esteja diferente, mas creio que esse texto não está. Em primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga fazer e ensinar. Jesus fez muitas coisas. Havia uma demanda muito grande, aleluia, para Ele. Ele estava implantando, aleluia, o reino de Deus. E ele tinha muitas coisas para fazer e muitas coisas para ensinar. E nós sabemos que Jesus, ele se moveu nos 5 dons ministeriais. Ele era um grande evangelista. Mas ele era um pastor. Ele era um mestre na palavra.
E também um apóstolo que se movia para chegar, aleluia, aonde a palavra precisava chegar. Então Jesus, ele se movia nesse 5:12 ministerial. Aleluia. E ele levava a palavra a todos os lugares. E ele anunciava. E ele ensinava a palavra. Com muito amor, querido. Aleluia. Jesus, ele que criou todas as coisas. Mas agora ele se movia pelas coisas que ele havia criado. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou as plantas, os ares, os mares, ele criou tudo. E agora, querido, ele estava se movendo não como aquele que criou, aleluia, apenas, mas era a própria palavra em ação. Jesus era a própria palavra em ação. Quando ele falava, porque a palavra era ele. Ele criou todas as coisas. A Bíblia diz que sem ele, nada do que foi feito seria feito se ele não tivesse criado. Vamos colocar base nisso, Colossenses 1:16. Vamos para lá, Colossenses. Aleluia. Porque a pregação também é um ensinamento. Aleluia. Talvez para você isso aqui já está tudo fácil, bem mastigadinho, mas para alguns não. Aleluia. 1:16. Pode projetar? Pois por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas. Então Jesus agora estando na terra, ele é a palavra, o verbo de Deus encarnado, aleluia. Agora ele está andando por cima daquilo que ele criou. E ele fez tudo lindo e tudo maravilhoso, amado. Mas agora ele andando em cima dessas coisas, ele era a própria palavra em ação. Por isso que onde ele chegava, a manifestação do poder e da glória do Senhor era notório, aleluia. Porque ele era a própria palavra em ação. Abre aí Mateus 9. Um texto muito conhecido nosso. Aleluia, mas é bom você trazer a memória a ele. Diz assim em Mateus 9, aleluia, versículo 35. Jesus andava por toda a cidade e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu a multidão, teve compaixão delas, pois estavam confusas, desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peça que ele envie trabalhadores para os seus campos. Aqui Jesus, aleluia, ele percorria todos os povoados e regiões, ensinando na sinagoga, anunciando as boas novas do reino de Deus. Diga assim, coisa boa é para ser anunciado. E o evangelho é notícias alegres. O evangelho são coisas boas, são notícias boas para serem anunciadas. E começou com Jesus, a expansão começou com Jesus, aleluia. Jesus não se limitava, aleluia. Ele era incansável na oração, na pregação, no ensino, na cura e na libertação. Nós precisamos ser uma igreja completa, aleluia. Precisamos nos mover para salvar, precisamos nos mover para curar, precisamos nos mover para ensinar, precisamos nos mover para que a igreja possa ir mais longe. Porque se o Espírito Santo não mover os nossos corações, como sairemos de Jerusalém? Precisamos do Espírito Santo trabalhando em nós, nos movendo para que nós venhamos sair da nossa Jerusalém. A ideia era esta mesmo, começar em Jerusalém. Volte para Atos dos Apóstolos. A ideia era esta. A ideia era começar em Jerusalém. Mas não era para ficar apenas em Jerusalém. Atos 1:7. E ele respondeu: o Pai já determinou um tempo e a ocasião para que isso aconteça,
E não cabe a vocês saber, porque os discípulos perguntaram se seria esse tempo que Deus ia restaurar. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. E em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Eles iriam começar em Samaria, mas a missão da igreja era para os confins da terra. Era bom estar em Jerusalém, mas agora incumbidos, revestidos, embolsados, aleluia, habilitados pelo poder do Espírito Santo, eles precisavam ir e cumprir a missão que o Senhor lhes havia entregado. Essa missão ainda não está concluída, amados. Nós somos a extensão do livro de Atos. Nós somos o livro de Atos em ação. Eu e você somos continuidade do livro de Atos. E nós precisamos difundir a palavra do Senhor. Fazer ela chegar aonde ela não chegou ainda. Ainda existem ouvidos, corações prontos, desejosos. Jesus orou pela igreja daquele dia. Lá em João 17 ele disse: eu oro por vocês, mas também eu oro por um povo que ainda vai crer no meu nome. Se você está aqui é porque Jesus orou por você, mas nós precisamos orar por outros que ainda não estão entre nós. Precisamos nos levantar como igreja. Então, antes de Jesus ir, ele preparou a sua igreja. Ele deu instruções específicas e precisas. Nós conhecemos, mas muitas das vezes temos dificuldade em praticar. E a Bíblia nos exorta para não sermos apenas ouvintes, mas precisamos, todavia, no entanto, porém, sermos cumpridores da palavra. Vamos abrir outro texto, nós vamos fundamentar isso aqui para ficar bem fundamentado. Abra em 1 Coríntios 3, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos falar um pouquinho dele. Nós sabemos que Paulo, depois de Jesus, foi um dos grandes missionário na proclamação do Evangelho. Não foi sempre assim. Isso aconteceu depois da sua convenção. E nós sabemos como ele levou isso tão sério, porque ele diz em todas as cartas que ele recebeu essa incumbência do próprio Senhor Jesus. Aleluia. Atos 3, do 7 ao 14. Se eu me achar aqui. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Oh glória! Não importa quem está plantando ou quem está regando, mas importa é que Deus é quem faz a semente crescer. Precisamos ser gratos por aqueles que plantou e por aqueles que estão regando, mas lembre que o crescimento vem de Deus, porque Ele é a fonte. Quem planta é quem rega, trabalha para o mesmo fim, a mesma finalidade. E embora serão recompensados por seu árduo trabalho, pois somos colaboradores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Nós somos uma lavoura de Deus. Imagine uma lavoura com muitos frutos, pois assim é a igreja. É uma lavoura cheia de frutos. É uma lavoura que está frutificando. E nós somos também comparados a um edifício, onde somos casa, construção da parte de Deus para a morada do Espírito. Onde Deus decidiu e escolheu colocar em nós os seus dons. Paulo ainda falando na carta, aqui também ele diz que nós somos considerados simples servos de Cristo. Olha, vira os olhos seus para o versículo, capítulo 4, aí, da mesma carta. Logo aí na frente, capítulo 4. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. E de um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco me importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer outro ser humano. Na verdade,
Nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não provoca que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Então Paulo não estava preocupado se ele estava sendo aceito, se ele estava sendo compreendido, se os discípulos, os outros apóstolos, o aprovavam ou não. Ele disse: eu estou preocupado com o que Deus se preocupa. Eu quero me encontrar fiel. E ele diz que nós somos aqueles que administram, somos dispenseiros de Deus. Nós estamos aqui para explicar os mistérios do reino de Deus ao mundo. Anunciar esses mistérios, torná-los conhecidos às pessoas. E quem somos nós? Vamos para Efésios. Nós estamos fundamentando tudo isso. Esta parte que eu falei nos fala da nossa missão como igreja, como povo de Deus. E agora, Efésios vem nos explicar quem somos. Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membro da família de Deus. É isso que nós somos membro da família de Deus. Nós somos uma grande casa, nós temos um pai e nós somos membros, somos filhos da família de Deus. Tem uma paternidade operando em nós somos filhos. Versículo 20. Juntos, diga juntos. Você está incluído e eu também. Somos sua casa, aleluia, edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. Diga, está falando comigo? Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Se você tinha alguma dúvida de quem você é, Paulo acabou de explicar quem é você. Isso aqui somos nós. Nós somos a igreja, aleluia. Não somos estrangeiros e nem forasteiros. Nós somos concidadãos do céu. Somos povo santo, membro da família de Deus. E juntos edificando, construindo, alicerçando, aleluia, por meio do fundamento que já foi posto. Diga, esse fundamento é Jesus. Ele é a pedra principal. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram quando eles estavam tentando edificar. Mas ele se tornou a principal pedra da esquina. A igreja está fundamentada e edificada em Jesus. Amém. Aleluia. Você que nos visita nessa noite, se ainda não sabe aonde colocar a sua vida, deixa eu te dizer, não coloque em qualquer lugar. Procure o fundamento certo. Jesus é o fundamento. Ele é a pedra angular. Ele é a rocha da nossa salvação. Nele não há escândalo. Nele não há tropeço. Aleluia. Quem está nele, aleluia, cresce para a glória de Deus. E Deus deseja que você cresça, meu irmão. Mas para você crescer, você precisa estar em Jesus. Porque em Jesus nós somos verdadeiramente alicerçados, arraigados, firmados, construído como edifício, com bases seguras que nunca vai cair. A igreja estava em expansão, Atos 6. A igreja estava em constante expansão. Aleluia. Hoje nós vamos ler bastante textos. Mas, querido, tudo isso é para nossa edificação. E depois disso aqui, amado, nós precisamos se levantar, aleluia, e dizer, eu não estava em expansão, eu não estava em crescimento, mas agora eu vou entrar em expansão, eu vou entrar em crescimento, aleluia. A igreja já está entrando em uma rota de expansão e de crescimento. E eu estou falando da igreja global, não da igreja aqui, em Vila Isabel. Aleluia. Atos 6, 7. Preciso me achar porque os versículos são pequenininhos e eu me perco aqui. Aleluia, se eu achar aqui, queridos. Oh, aleluia.
Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e em muitos sacerdotes também se converteram. A igreja se multiplicava, a igreja se espalhava em Jerusalém. E até mesmo os sacerdotes estavam se convertendo, aleluia. Que coisa poderosa. Ele estava deixando de viver na lei, de estar cheio de regras e costumes, pois era assim que eles se moviam, e agora se convertendo ao cristianismo. Amado, a igreja, ela foi feita para crescer. Tudo vai parar, tudo vai diminuir, tudo vai acabar, amado. Muitas coisas vai perdendo a força com o passar do tempo, mas a igreja, cada vez mais, ela se torna forte e viva. Você é uma igreja forte e viva. Diga: eu sou uma igreja em expansão. Eu sou uma igreja em expansão. Deus deseja que eu seja uma igreja em expansão, em crescimento contínuo. Deus não quer que eu seja raquítico espiritualmente. Ele quer que eu tenha muito para entregar. Aleluia. Em Atos 12, querido, vamos lá, Atos 12. Eu não vou explicar o contexto, porque eu quero me adiantar para as coisas que tem. Eu poderia explicar o contexto daquela fala, que estava antes. Aleluia. A igreja crescia. Atos 12, 24. Aleluia. Oh, aleluia. Diz assim, enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar, e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo a João Marcos. Eles estavam lá em Jerusalém, eles começaram lá. Nós aprendemos disso em história da igreja. Aleluia, que existe promoções. Você pode até começar como um diácono aqui nessa igreja. Você pode começar ajudando no centro de cura. Você pode ajudar na recepção. Aleluia, no DI, aleluia. Mas não vai ficar só nisso. O Senhor vai te levantar. Ele está te habilitando. E Ele vai te enviar, aleluia. Porque é para que haja expansão no corpo de Cristo. Deus é um Deus que promove, aleluia. Nós vemos a igreja crescendo e se multiplicando, vida sendo alcançada pela proclamação da palavra. Diga: até aqui está bom demais. Mas o Senhor vai falar com você ainda. Nós estamos falando como a igreja expandia e crescia. A igreja que não cresce, ela adormece, ela adoece, ela apodrece. Porque semente guardada, pastor, apodrece. Se você tem uma semente, meu querido, e tu deixa passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, essa semente não tem mais o vigor que tinha antes. Semente precisa ser plantada. Semente precisa estar na terra. Ei, Ele encontrou você. E você é uma terra boa. Porque você está aqui. Porque a semente caiu e ela nasceu. Agora ela precisa frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Então, querido, escuta isso. A igreja que não cresce, ela adormece, ela adoece e ela também apodrece. Ou empobrece. Porque é dando que se recebe. Aquele que dá semente, pastor, já te falei para o senhor, conhece também na Bíblia. Aquele que dá semente é o que semeia. Multiplicar, aumentará a sua sementeira. Quanto mais semente nós dermos, mais vai crescer. Então está na hora, chegou o tempo desta igreja começar a lançar essa semente em todas as direções. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muito dia você vai encontrar. Mas é preciso que haja pessoas lançando a palavra. Esse dia eu fui fazer uma visita e enquanto eu estava orando, a moça desceu depressa, acho que é Denise o nome. Ela desceu depressa, ela disse: eu vi que tinha uma oração aqui, eu vi vozes. E ela desceu correndo. E eu peguei e estava pregando para a irmã e depois passei para ela. Pastor João, é rápido, mudou rápido, temos que entender a estação, amém?
Ela chegou e ela começou a ouvir, ela começou a chorar, pastor Joel, e as lágrimas caíam, e eu fui ministrando, e eu ministrei o evangelho para aquela moça naquele momento. Ela disse, minha família é evangélica, eu ainda não estou preparado. Eu digo, mas o Senhor te prepara. Mas também eu disse, não é por força nem por violência, a palavra está com você agora. Está na tua boca o sim. Se você confessar, vai ser salva. Se você crer no seu coração, vai ser salva, mas amém. E eu digo, eu vou voltar para cá e eu vou fazer culto. Ela chorou. Ela recebeu a palavra, ela foi tocada. Sabe, querido, assim é a palavra de Deus. Onde ela chega, ela promove esse avivamento. Mas se nós ficar com a palavra internamente dentro de nós, dentro das nossas casas, Maria, que avivamento nós vamos provocar, que salvação nós vamos extrair das pessoas, se nós estamos presos em nós mesmos. Rabachuri cantarabarás. Querida, a igreja nasceu com essa característica. Eu e você somos sementes do evangelho. Quando eu estudava numa outra escola, o professor disse que se nós espremêssemos a Bíblia, sairia muito sangue dela. Porque aqui tem o sangue dos profetas, tem o sangue dos mártires, tem o sangue de Jesus. Aleluia! A igreja, ela foi formada, querido, debaixo de muita entrega, de muita renúncia. Pessoas morreram, foram decapitadas por causa da semente do evangelho. Diga, eu sou uma semente que precisa dar fruto para que possa se expandir. Eu posso chegar muito mais longe. Você pode chegar muito mais longe do que você pensa. Aleluia. Em Atos 4, 24, a igreja estava em oração. Em Atos 4, 29, a igreja está clamando por ousadia, para que eles pudessem proclamar o evangelho. Ele disse, Senhor, agora nos dá mais ousadia, para que nós possamos ir, Senhor. Enquanto ele se levanta para nos perseguir, Deus. A igreja orava, pastor Aliel, mas a igreja estava também indo. Ela estava intercedendo, imagina, para que elas pudessem avançar, dar-nos coragem, intrepidez. É preciso que haja disposição. Aleluia! Nós precisamos ser intencionais naquilo que nós queremos, na proclamação do evangelho. Aleluia! Então eles pedem, orando, eles pedem ousadia, intrepidez, para que eles pudessem avançar mais. Aleluia! E como nós podemos avançar? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 6, 7. Aleluia! Primeira carta de Paulo à igreja. Desculpa, pastor, eu falei, é segundo. 6, 7. Aleluia. 6, 7. Oh, aleluia. Se eu me achar aqui, queridos. Prometo que eu vou comprar uma Bíblia nova, com os versículos separados, porque os versículos juntinhos, a gente não sabe onde está eles. Proclamamos a verdade fielmente. Como nós devemos proclamar a verdade? Fielmente. E como também no poder de Deus que está operando em nós. A Bíblia diz que o poder já está em operação em nós. Esse poder está em nós operando. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Há um poder operando na igreja. E lembre que você é a igreja. Aleluia. Pelo poder, aleluia, do Espírito Santo. Aleluia. Usemos as armas da justiça. Com a mão direita, pastor Eliel, para atacar. E com a mão esquerda para se defender. Ele diz como nós devemos, aleluia, avançar. Nós precisamos atacar. A igreja às vezes ela é tímida, ela é medrosa, ela fica na defensiva, ela fica só se defendendo, mas ela precisa avançar, expandir, atacar. Nós temos as armas espirituais da palavra.
não é com armas humanas. Deus não nos revestiu de armas humanas. Os homens têm tentado organizar o evangelho ao modo e ao gosto dele, mas o evangelho não é do teu gosto e do meu gosto. O evangelho é do gosto e do modo dele. Porque quem criou é quem sabe como é. Nós somos apenas inventores de coisas. Eu acho que tem que ser assim, o outro vem, eu acho que tem que ser assim. Aí vai para outra placa, eu acho que tem que ser assim. Outra placa diz, eu acho que tem que ser assim. Ei, tem que ser do jeito dele. A igreja primitiva nem templos tinha. Ele se reunia nas casas. Era a igreja sem parede. Aleluia. E às vezes nós precisamos de tanta coisa, quando na verdade só uma basta. E Maria escolheu e ela ensinou que é preciso parar tudo para estar aos pés do mestre. É preciso parar tudo para estar aprendendo como aquele que é a igreja. É preciso receber dele, aleluia. Não precisa de parede, de templo, aleluia. É preciso ter tempo e hora com o Senhor da igreja. Aleluia. Diga, eu quero isso para mim. Então você já tem. Agora, meu querido, põe aí esse texto na versão Ara. Esse mesmo texto na versão Ara. Aleluia. Estou aprendendo com vocês, tá? Que tem umas versões que traz uns negócios diferentes, né? E uma comida bem preparada, bem recheada, com muitos ingredientes. Eu comi um pouquinho de uma comida bem preparada, cheia de ingredientes. Eu gostei, viu? Uma porçãozinha que mandaram lá para casa hoje, bem pequenininha. Eu digo, mas rapaz, tá bom esse negócio aí. Um monte de coisa. Vai, filho. Mesmo texto. 2 Coríntios 6:7, na versão Ara. Diz assim. Na pureza, no saber. O verbo da vida conhece muito, querido. Na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, nas armas não fingido. Pode ir, continue. Na palavra da verdade, e a igreja verbo da vida é o quê? No poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensiva. Está aí, amado. Até o amor não fingido, não pode ter amor fingido dentro da igreja. Nós temos que amar em espírito e em verdade, amar na totalidade. Cristo nos amou na totalidade. Eu não vou amar quem é cheiroso, bonitinho, porque me agrada, é do meu like, é da minha turma. É para amar a todos indistintamente. Fazer bem a quem te faz bem é muito bom, amado. Agora faz bem para quem pisa no teu calo. Esse é um grande desafio para nós como igreja. Nós estamos sempre se amoldando, Maria, para ficar do jeito que as pessoas querem. Ei, meu irmão, pare de perder tempo. Seja do jeito que Jesus quer. Se preocupe mais ser como Ele, parecido como Ele. Aleluia. Porque Ele vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras. Que você se empenhe, se preocupe em ser. Que eu também me preocupe em ser esse tipo de pessoa. Em Atos 8, vamos para Atos 8. Aleluia, Pai. Eu confesso, pastor Joel, que eu já tinha falado para você que eu estava estudando Tessalonicenses e que eu ia pregar em Tessalonicenses. Mas quando eu comecei a fazer o esboço, o Senhor só foi me direcionando para essas coisas. E até eu comecei, eu digo, eu vou emendar um negócio aqui. Eu digo, mas Senhor, esse negócio não está certo. Eu vou começar de um jeito, vai partir para outra coisa. Tem que ser só uma coisa só. Pastor João é muito meticuloso com essas coisas. Não é igual o Devan, que ela vai fazer uma coisa e mistura mais outra e outra. Aí eu digo, Devan, o que é que tem nesse caldo? Quando eu vou comer, Devan, o que é que tem nessa comida? Ô João, toda a vida tu pergunta. Eu digo, porque eu não sei. Tu põe muita coisa para você saber o que eu estou comendo. Aí que eu passo mal, chega lá o médico e pergunta, o que é que você comeu? Eu digo, rapaz, um monte de coisa. Dá para dar nome? Eu não sei, rapaz, eu não estava lá. Tem comidas que são específicas, tem que usar o óleo específico, o azeite específico. Tem que olhar os ingredientes específicos para sair certinho. Não fuja muito disso não, amém, amado? Rapaz, ô glória. Atos 8:4. Aleluia. Os que haviam sido dispersos, porém anunciava as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo.
Quanto a multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos. E os gritos deixavam suas... E os gritos mesmo? Grita, que tá grito, não sei como é que tá na sua. Deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Quando o evangelho chega, provoca um reboliço, provoca mudança, provoca alegria, liberta as pessoas. Pastor Joel, tem muita cidade aqui, pastor, para ser liberta. Tem muitos espíritos dominando pessoas, igreja, e nós precisamos ir, amados. Não é só ficar orando aqui, não. Recebendo pedido de oração de doente. Pois diga para esse doente que eu estou marcando uma audiência, 1 hora na casa dele, porque eu quero falar desse Jesus. Nós somos mestres em orar para as pessoas ser libertas, mas não somos bons para elas ser salvas. Eita Deus. Saiu na hora, tá aqui não, viu, amado? Somos mestres para orar para a cura delas, mas não somos mestres para parar 1 hora e ensinar e discipulá-las. Tá bom demais de tanta oração. Precisamos agir, amados. Nós temos pouco tempo. A igreja está indo para o final, amados. E ainda há um mundo gritando por Jesus. Ainda há muitos esperando pelo evangelho. Há muito ainda sentado nas suas casas, doente diante de uma televisão, procurando um entretenimento para aliviar o peso da sua alma. Oh, aleluia. Eu falei, pastor Nicodemos, que eu ia pregar na vigília sobre um coração missionário, mas veio antes, aleluia. Não sei nem o que eu vou pregar na vigília. Porque eu estava pensando em pregar sobre um coração missionário. Mas aqui já é missões. Esse texto mostra como Deus transformou a dispensação da igreja. Aqui fala quando a igreja foi perseguida. Porque Estevão, um dos queridos, um top dos tops daquela igreja. Aquele líder abençoado, aquele homem cheio do poder e do Espírito Santo. Ele foi morto, ele foi entregue pela igreja. Ele foi o primeiro mártir da igreja, aleluia. E o sangue de Estevão se tornou semente para o evangelho. Foi a partir do sangue de Estevão que a igreja se expandiu por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se não se não tivesse havido aquela perseguição, talvez eles estariam lá até hoje. Eu pergunto para nós, igreja, isso não é regra, isso é exceção. Mas o que é que precisa para que a igreja Verbo da Vida se despece pregando o evangelho? Não é preciso que ninguém morra, misericórdia. Deus não quer isso. Eu acho que grandes exemplos e modelos já foi nos deixado. Nós só precisamos agora pegar e correr com a mensagem. Aleluia. Aleluia. A igreja avançando, correndo, atraindo crentes de todos os lugares e fortalecendo na fé, pastor Joel, aqueles que já existiam. Eles corriam para pregar, mas eles também estavam instruindo e fortalecendo os que já haviam sido alcançados pela palavra. A igreja, ela estava atenta a todos. Haja visto que eles param num concílio e ele diz, nós vamos cuidar da palavra, mas vocês vão cuidar das viúvas. A igreja era organizada, aleluia, mas não estava todo mundo cuidando da viúva, não. Aleluia, não estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Como igreja local em Vila Isabel, pelo que nós estamos unidos, pelo que nós estamos comprometidos. Queremos ver almas salvas, pastor. Queremos ver vidas libertas. Nós queremos ver a igreja cheia. Mas agora tem que ir, não é só o amém que salva vidas. Pelo que nós estamos unidos e comprometidos. Depois dessa perseguição em Jerusalém, a igreja se espalhou por toda a Judéia e Samaria. Anunciava a palavra de Deus, e não apenas aos judeus, mas também aos gentios.
Porque ela começou pregando aos judeus, mas depois ela foi para pregar aos gentios, aos pagãos, aos povos não alcançados, aqueles que eram desprezados, desvalorizados. A igreja alcançou essas pessoas. A palavra é para todos. O evangelho crescia na perseguição. Nós estamos passando por alguma perseguição? Não. E como nós podemos crescer? Nós aprendemos domingo, discernindo o tempo e o modo. Vocês lembram da palavra de domingo? Discernindo o tempo e o modo. A palavra hebraica é iada, ficou no meu coração gravado na tábua, nunca mais esqueço. É tendo, Maria, uma experiência na prática. Quando a igreja vai, ela tem a experiência das multidões. Ela tem a experiência, pastor Eliel, daqueles que serão curados, daqueles que serão libertos, Regina. Eles terão a experiência daqueles que vão provar o novo nascimento. Na prática. Discernir o tempo. Nós somos a igreja de Atos em movimento. Precisamos ir, precisamos avançar, querido. Oh, aleluia, diga glória a Deus. A questão é que, para nós, irmã Luciene, sempre está bom. Sabe, Lu, para Pedro também estava. Quando ele chegou no monte com Jesus, ele disse, Senhor, é bom que ficamos aqui. Vamos fazer uma tenda para você, uma tenda para Moisés, outra tenda para Elias. Jesus fala assim, cala tua boca, Satanás. Ele pensou que a igreja só ia até ali. E o Senhor repreende Pedro. Nós ficamos conformados porque já estamos em casa. Mas tem muita gente que ainda não chegou em casa. Então tá bom para você, mas não tá bom para ele. Você está curado, você está próspero, as coisas estão fluindo, está indo tudo maravilha, tudo bem, zen. Mas há muitos que não estão assim, amados. Para os discípulos, havia incoerência e incompreensão. Havia falta de revelação. Jesus ia para Galileia. E ele mandou primeiro uma tropa, uma comissão, para preparar lugar. E eles chegaram em Samaria. E os samaritanos viram que eles iam um pouco mais para adiante. Eu não sei como eles discerniram isso. Olha que incoerência. Os samaritanos, pastor Eliel, entenderam que eles iam para mais distante. E por isso eles não deram guarida para Jesus. Aí os discípulos afoitados, cheios de empolgação, disseram, Senhor, quer que manda que caia fogo do céu para consumir esse povo? Jesus falou assim, eu não vim matar as pessoas, eu vim salvá-las. Ele disse assim, fique em paz, porque outra vez eu ainda vou passar por esse lugar. Aquele dia a porta estava fechada, mas depois se abriu. Entendeu o tempo e o modo. Igreja, existe um sim que salva, que liberta, que cura, que transforma a vida. Mas também existe um não que mata, que manda pessoas para o inferno. Quando a igreja não diz sim, ela diz não. E quando ela diz não, ela se cala acerca do propósito. E quando a igreja se cala, as portas do inferno avançam. Mas quando a igreja avança, as portas do inferno recuam. Então nós temos que parar de dizer não e dizer sim. Diga, o meu sim salva, liberta, cura, transforma. Nosso sim em obediência, nosso sim em entrega, nosso sim em urgência em salvar. Nosso não mata, adia, deixa para depois, posterga o ide do Senhor Jesus. Não quer tomar parte, aleluia, não quer se envolver. Jesus tem fome por vidas e Jesus tem urgência pelos não alcançados. João 4, vamos lá. João 4. Evangelista João, o Evangelho. João 4.
Oh, aleluia. Esse contexto é quando Jesus estava em Samaria. Aquela Samaria que rejeitou Jesus agora. Jesus encontrou alguém que o recebeu de uma forma diferente. E ele se revela com tanto amor para aquela pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus era um pastor de multidões. Mas Jesus, Vilma, era um pastor de uma única alma. Ele sabia pregar para as multidões, mas ele sabia pregar para uma única pessoa. Ah, eu não tenho chamado para ir para as nações, para ir para as missões, para o evangelismo, para as multidões. Comece com uma pessoa, amado. Comece com uma. Que tal você abrir sua casa para começar lá? Faça uma semana, você e seu esposo, vamos orar aqui dentro de casa. Vamos levantar a mão, a nossa casa vai ser uma extensão da casa de Deus. Comece lá dentro da sua casa. Quando você vê, está tudo preparado. Aí você começa a convidar amigos, vizinhos, parentes. E começa a notificar o evangelho. Sabe por quê? Porque Deus viu uma vontade no seu coração de compartilhar o evangelho. Sabe o que Deus quer? Às vezes Ele não quer, pastor Leo, que eu vá lá para a China. Mas Ele quer que eu me levante com o desejo de ir. Porque talvez eu estou mirando a China e Ele diz, você vai para o outro lado ali da Dutra. Então Ele quer o teu sim, amado. Ele quer que você se levante e se posicione. E depois que você estiver posicionado, Ele diz, agora eu vou te usar. Eu vou colocar uma multidão na sua mão. Mas talvez vai começar na sua casa. Lá na sua casa, como começou essa igreja na casa do pastor Joel. Se você não sabia, revelação de última hora. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos do que João. Embora Jesus mesmo não o batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho teve que passar por Samaria. Na área diz, e era necessário passar por Samaria. Tem coisas que é necessária. Tem coisas que são necessárias. Naquele dia era necessário ele parar. Naquele dia era necessário passar por Samaria. Os judeus não gostavam dos samaritanos. E para chegar na Judeia, pastor, ele fazia outros caminhos, pastor. Ele ia por outros lugares para eles não ter que passar pela Samaria. Mas Jesus foi de propósito. Jesus amava os excluídos. O evangelho de Jesus é um evangelho que inclui. É o evangelho da inclusão. Uma palavra que tem que se falar tanto desse tempo. Ele incluía as pessoas no seu chamado, no seu propósito, na sua missão. Jesus foi de uma maneira intencional à cidade de Samaria. Ele foi lá levar a palavra água viva para a samaritana. Não é essa. Ele foi levar, eu estou ilustrando. Ele foi levar a água viva para a samaritana. Ela ouviu a palavra. Naquele dia ele fez um verbo no lar. Ele fez um culto no lar. Ele fez um GC, do que você quiser chamar. Ele fez um culto lá naquele poço. E ele ganhou aquela mulher para Jesus. Ele foi pastor de uma única alma. Os discípulos haviam ido comprar comida para Jesus. Quando chegou, ficaram admirados que ele estava batendo um papo com aquela mulher. E aquela mulher recebeu a palavra e correu. E ela traz um monte de samaritanos. Venha, eu encontrei um profeta, acho que ele é o Cristo. E ela anuncia Jesus ao samaritano. E eles recebem a palavra. Amado, Jesus ficou 2 dias em Samaria. E ele montou uma igreja naquele lugar. Ele ficou 1 hora com a mulher. E ele libertou e salvou. E ele curou Vilma. Porque ela tinha muito problema. Curou tudo de uma vez. E ainda ela se tornou uma missionária. Porque ela foi anunciar aos da sua casa, da sua parentela, ao da sua cidade de Samaria, quem era Jesus. Talvez você é aquele que vai anunciar e vai trazer, e outros vai dar continuidade. Mas talvez a palavra passe por você. Talvez em primeira instância, em princípio, talvez o teu papel seja esse, trazer. Chegar aqui, Deus vai curar, vai discipular e vai libertar, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus foi intencional, tendo uma ação proativa, sendo específico com aquilo que ele pretendia fazer.
E muito mais do que isso, ele se moveu para que isso acontecesse. Tendo foco, objetividade, clareza. Precisamos ter foco, sermos objetivos, precisamos ser claros e intencional naquilo que nós queremos fazer. Porque se você ficar calculando muito, você não faz. Quem aqui não já comprou um sofá bem caro, uma geladeira bem caro? E digo, meu Deus, para que eu fui comprar essa geladeira? E não pagou? Eu quero uma geladeira. Ou tirar essa velha e colocar uma nova. Bem decidido, com foco, com clareza, objetividade. Não tem um cartão, mas vou pegar da amiga. Comprou a geladeira e está lá. Foco, objetivo, clareza do que queria. Intencionalidade. Precisamos ser intencional com aquilo que queremos. É termos uma visão clara, pastor Joel, do que se quer. É trabalhar em direção para que isso se concretize. De uma maneira, pastor, sistemática e com coerência. Porque tem que haver essa coerência, esse equilíbrio. Aleluia. Jesus era pastor de multidões, mas ele era pastor de uma única ovelha. Por isso, amado, ele não era perder tempo estar com alguém. Eu fiquei 3 anos depois que eu cheguei do Ceará, na igreja que eu estava ministrando. E por incrível que pareça, chegou uma alma que já era de outra igreja, mas chegou uma desviada e eu passei 3 anos cuidando daquela alma. E vez em quando ele liga para mim e está com saudade e gosta de ouvir minha voz. E eu digo, rapaz, eu fiquei 3 anos no lugar cuidando de você. E eu queria uma multidão, pastor Eliel, eu queria aquela igreja cheia. Mas não era a hora daquilo, não era a hora para acontecer aquilo. Mas Deus disse, eu vou te dar pelo menos um para tu tomar todo o teu tempo e tu ter bastante dor de cabeça com ele, porque até a casa dele eu pintei, levei cortina para a casa dele, porque eu sou desses, tá, amado? Eu sou desses, viu? Eu fui lá, entrei, pintei, levei cortina, sabe, e coloquei toalha, coloquei lá um pano naquela cama e acho que levei até uma cama para ele, acho que foi um box, sei lá, foi, levei sim. Então é assim, sabe, querido, se te pedir a túnica, dá a capa também. Se te pedir para andar 1 milha, anda a 2ª milha. Faz além daquilo que te pediram. Nós somos muito bonzinhos para fazer, pastor, do jeito que o senhor pede. Mas Deus quer que nós faça além do que está sendo pedido. O bom servo, ele vai além do que lhe colocaram para fazer. Não podemos ser medianos no que fazemos. Temos que ser expansivo. Temos que fazer mais e mais além. Jesus se movia de íntima compaixão. Aleluia. Que igreja nós somos, como nós estamos nos movendo para falar, para fazer. Aleluia. A obra que nos está sendo proposta. O que tem movido o nosso coração. Existe um preço para ser pago. Aleluia. Existe um preço para nós pagarmos, amado. Sabe, pastor, Deus colocou uma frase no meu coração, pastor. É muito bom ser igreja. E tão importante, pastor, quanto ser igreja, é saber onde está o nosso coração. É saber para que o nosso coração, Lu, está se movendo. Tão importante quanto ser igreja. É nós sabermos aonde está o nosso coração. Deus tirou o povo do Egito e levou ele por um lugar bem distante. Era rápido para chegar naquela terra santa, mas ele levou de propósito, porque ele queria saber o que tinha no coração daquele povo. Ei, meu amado, o que é que tem no teu coração? Qual é o teu foco? Jesus, ele era intencional. Deus também. Ele levou o povo para dar um monte de volta para poder chegar na terra prometida. Porque Jesus queria examinar o coração deles enquanto eles andavam. Diga assim, o meu coração precisa estar alinhado com o céu. Alinhe o seu coração. Aleluia. Alinhe o seu coração. Hoje é noite de você alinhar o seu coração. Ei, Jesus não quer seguidor. Isso que às vezes você quer, o mundo quer, as plataformas quer. Jesus despreza, porque Jesus não quer seguidor. Jesus quer filhos. Jesus quer amigos, que ele possa contar com ele. Quando ele está chorando, quando ele está clamando, quando ele está desejoso de ver coisas acontecendo.
Será se Jesus pode contar com você como um amigo? Como um filho? Jesus não precisa de seguidor e nem de likes. Aleluia. Ele quer que nós façamos o que Ele quer. Aleluia. Que nós acredite no que Ele acredita. Ele acreditou em João 14, 12 e 17. Ele disse: vocês farão obras maiores do que estas. Porque eu vou para o meu Pai. Vocês farão obras maiores do que estas. Ele acreditou. Ele acreditou e Ele creditou. Ele colocou crédito em você. Para que o teu celular funcione, você põe crédito. Para que a tua internet funcione, você paga a conta. Ei, Ele já pagou a conta. E Ele colocou crédito em você e em mim. Então usa os créditos que Ele te deu. Jesus nos convida a abrir os olhos. Os discípulos estavam sem visão, pastor Eliel. E Jesus disse: vocês dizem que ainda falta 4 meses para a colheita. E eu vos digo, os campos já estão brancos para a colheita. Levantai os vossos olhos, verbo da vida em Vila Isabel. Levante os teus olhos e vejam. Enxergue. Compre colírio se preciso for. A vigília é para você comprar colírio. Aí Jesus diz assim: volte a ver. Volte a enxergar. Às vezes, eu não sei dirigir, mas eu acho que vocês dirigem. E às vezes, quando você está dependendo do clima, o vidro começa a ficar embaçado e você limpa o para-brisa e começa a limpar o vidro. Ei, querido, limpa o vidro. Para você enxergar com clareza. Está embaçado? Jesus falou só isso para a igreja de Apocalipse. Compre colírio para vocês voltar a enxergar. Porque aquela igreja era uma igreja míope, cega. Fala assim: ei, Jesus está me filmando. E Ele sabe o que eu tenho e o que eu não tenho. Então receba o conselho do papai, amado. Ah, eu já tenho colírio, pois compre mais. Ah, eu já tenho óleo, pois se encha mais. Porque quanto mais você tiver, mais você vai entregar, meu amado. Quanto mais você comprar. Sabe por que as viúvas ficaram? Aleluia. Elas ficaram porque não tinha azeite. Tem gente que vai ficar porque não tem azeite. Acha que tem, mas não tem. Muitos vai ficar para trás no arrebatamento. Igrejas vão ficar para trás. Pastores, apóstolos, evangelistas, porque achava que tinha e não tinha. Diga: misericórdia, Jesus. Eu quero estar na vigília todo dia com o Senhor, porque eu quero comprar azeite. Quando elas voltaram, não dava mais tempo, porque a porta fechou. Não deixe para fazer o que tem que fazer quando a porta já se fechar. Esta é a hora de fazer. Esta é a hora de ir. Esta é a hora de se encher. Esta é a hora de alinhamento. Esta é a hora de expansão. Nossa intercessão pode levar outros, aleluia, para os céus. Mas nós precisamos ir com a nossa boca e falar. Porque eles querem ver. Eles querem sentir, eles querem receber. Essa madrugada eu tive um sonho, Vilma, que eu estava curando uma mulher que estava com uma enfermidade muito grande na perna aqui desse lado. E ela morava na beirada de um córrego sujo, imundo. E eu dizia para ela: você está doente porque você está mergulhando nessas águas sujas e você pegou bactéria nessas águas. E eu fazia assim, Luciene, e a ferida coisava, fechava. Aí depois eu subia, coisava, e é coisa de cearense, Maria. Para de besteira. Maria não sabe ficar quieta. É coisa de cearense. Não mexe com o pastor João não, que você vai ouvir. Então coisava, a ferida coisava. Ficou toda coisada. Eu estou zoando com Maria, gente. Agora, ficou toda cicatrizada. Aleluia.
Maria, eu sou tímido, não faz isso. Você me tira da unção. Aí aquela mulher subia, pastor, e ela ia para a casa dela. Aí eu dizia, mas espera aí, você tem casa, e por que você mora lá perto dos rios? Quer a revelação? Tem muitos morando na beirada dos rios. Tem muitos lameados com as águas sujas do rio. E nós precisamos ir lá, curar elas, amado, e sanar e coisar o que estava ruim, aleluia. A igreja tem um remédio, ela tem a cura para os doentes, para os enfermos. Eu estou na estação do sonho, porque Deus está dizendo, sonha, meu filho, sonha, que eu vou realizar. Semana passada eu sonhei, faz 4 dias só, que eu andava numa cidade, lá onde eu morei em Minas. Aí quando eu virava, quando eu ia assim, pastor, virando, na esquina tinha um monte de pé. Machixe, lá do Ceará, vocês conhecem aquele verdinho, bonitinho? Que é todo cabeludinho, que a gente raspa e come, machixe. Aí eu pegava um monte, gente, eu vou levar para o Devan. Aí eu pegava aqueles machiches e colocava na bolsa, né? Aí depois tinha um chuchu diferenciado lá, tinha uma galha. E um chuchu, eu pegava ele assim, todo gordinho, bonitinho, pegava. Aí depois eu dava a volta, tinha uma igreja católica. Aí chegava na casa de uma pessoa. E quando ela me via, ela ficava tão alegre que ela pulava nos meus braços. Qual é a revelação disso? Tem frutos bons para ser colhidos. Tem frutos prontos para ser colhidos. E tem pessoas que vai trazer tanta alegria para você, que você nem imagina, mas se levante, dê a volta no quarteirão, meu irmão. Passe de propósito por onde tem que passar para salvar alguém que está precisando da palavra. Ó, tem tanta coisa aqui, pastor, mas chega, né? Vou falar mais não, porque eu acho que isso aqui já é suficiente. Diga, eu sou. Diga, nós somos. Diga, a partir de hoje, nós seremos a igreja em expansão. Levante-se, verbo da vida. Anuncie a palavra. O teu apóstolo, ele deixou a cidade de Tulsa, nos Estados Unidos. Já tinha muito trabalhador nessa nação. Já tinha muito apóstolo, profeta, pastores, evangelista. Mas Deus mandou ele justamente para esta nação. Ele entendeu a palavra, ele recebeu a palavra, ele correu com a palavra. E ele implantou no coração de homens e mulheres o sonho que Deus tinha dado para ele. Deus sonhou comigo e com você. Ministério de Louvor. Deus sonhou comigo e com você. Ele sonhou com um povo grande, amado. O apóstolo podia ter sido enviado para outras nações. Mas Deus disse, ei, o negócio da vez é com o Brasil. Ele disse há muito tempo atrás, por boca de muitos profetas. E ontem eu ouvi isso lá no Família Brasil. Ontem eu passei 10 horas de adoração diante do meu rei, do meu Deus. Me queimei todinho, mas eu estava lá, orando, intercedendo, entregando. Ninguém saiu daquele lugar, enquanto não cumpriu as 10 horas de jejum e oração. Pelo que você está disposto a sacrificar. E lá foi falar das profecias que nosso Brasil tem para se cumprir. E o apóstolo Bande estava envolvido nesta missão, nesse avivamento que Deus já tinha sinalizado há cerca de muitos anos. Porque ele mandou ele para essa nação para levantar um povo forte com a palavra da fé. Mas não adianta dizer só que é um povo forte. Precisamos na prática, na experiência, ser esse povo. Entrar em ação e estragar o inferno. Frustrar os planos do diabo. Fique de pé. Frustrar os planos do diabo. Precisamos, pastor, de uma maneira intencional, pastor Joel, gastar mais tempo, sim, pastor. Sim, pastor, nesse id, nessa expansão. Eu não falei uma coisa que estava aqui, pastor. Mas Jesus um dia, ele foi para uma cidade chamada Gadara. Essa cidade ficava em Decápolis, onde tinha 10 cidades, pastor. E na cidade de Gadara, Jesus liberta o gadareno, o endemoniado que tinha 2.000 demônios nele. E depois que Jesus libertou ele, aquele homem ficou tão agradecido, que quando Jesus foi passar para outra parte, ele disse, Senhor, eu quero ir com você.
Ele diz: não, fique aqui e anuncie aos seus o que lhe aconteceu. Sabe, amado, tem uns que vão, mas tem uns que é para ficar e anunciar. Não é para ficar na igreja, é para ficar e testemunhar, anunciar. Aquele homem gadareno, ele foi liberto daqueles demônios, mas ele não ficou parado. A cidade de Decápolis recebeu o evangelho através daquele endemoniado de Gadara. E nunca mais aquela cidade foi a mesma, porque onde ele chegava, ele disse o que Jesus fez. Ele vivia nos sepulcros, ele se lançava no fogo, ele era terrível, sabe, amado? E aquela cidade não quiseram Jesus, porque quando Jesus foi expulsar os demônios, 2000, mandou eles entrar nos porcos. E os porcos se jogaram no despenhadeiro, e todo mundo ficou apavorado e com medo, e disseram: vá embora dessa cidade. Jesus não ficou em Gadara, porque assustou o povo que ele fez. Igreja Verbo da Vida, qual é a sua Decápolis? Pastor Joel, qual é a nossa Decápolis, pastor? Quais são as 10 cidades de Guarulhos que vai receber a palavra da fé através desta igreja? Quais são as 10 cidades que vai receber? O que é que o Senhor tem no coração? O que o Senhor tem pedido a Deus? Peça e eu te darei as nações como herança. Ei, não é só aqui, pastor. O teu ministério é muito maior, querido. Oh, aleluia, sabedoria está chegando. Discernimento está chegando, pastor. Estamos aqui, pastor. Aleluia. Pode adorar, vamos adorar. Uma canção aí, vamos. Dá lugar, meu irmão. Você que chegou hoje com tanta unção de Deus, deixa fluir. Levanta as mãos para adorar. Vamos adorar. Oh, ha, ha, ha. Rabachacandarabache. Senhor, estamos aqui, Pai. Estamos aqui para ir, para viver, Pai, esse evangelho em toda a sua expansão e em toda a sua plenitude. Aleluia.